A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Benjamin, primeiro círculo de pesquisas em palhaçaria negra. Para isso, vai, meu Deus, amor! Para isso, vai, meu Deus, amor! Matraca, circula a adaga das bocas, traga da fala, trocas em redes, enredo do eco em relevo, de negra raiz. Arma batida sem couro, fala, reza, enreda, resenha o verbo, mãe do elo dos elos. Fala, embala e arma, os tambores de bocas, matraca. Boa noite, matraconautas que embalam e embelezam os programas da Rede TV Matracas de Comunicação. Boa noite também, todos e todas que estão em sintonia com o projeto de Palhaçaria Negra, especialmente voltado para os estudos relativos à obra de Benjamin de Oliveira, palhaço negro histórico e que, além de atuar, foi também um dramaturgo. Eu sou Fausto Antônio, sou negro, no momento uso uma camisa vermelha, sou careca por força já da idade, que eu tenho 66 anos, e estou num quarto cuja parede de fundo tem uma cortina com listas, relevando as cores em preto e branco, de acordo com o meu time, porque eu sou pontepretano. E eu tenho o prazer, nesse momento, de ter aqui ao meu lado, e passo a palavra para ele, o caríssimo Daniel Lopes. Daniel, um forte abraço. Abraço, querido Fausto, uma boa noite para todas as pessoas, é uma satisfação imensa estar aqui. Eu, fazendo aqui minha audiodescrição, sou um rapaz branco, de barba alongada, bigode, também careca, mas um careca cabeludo, o que sobrou do cabelo eu tentei amarrar. Estou com uma camisa branca no momento, atrás de mim tem 3 estantes fechadas e sobre elas alguns livros. Como eu disse, com imenso prazer, eu estou aqui hoje para esse encontro, para esse bate-papo, nesse projeto Benjamin, que tanto me alegra, me orgulha. Eu gostaria até de iniciar essa conversa hoje, que a gente obviamente vai navegar muito pelo universo circense. Gostaria de começar prestando uma homenagem para a nossa querida pesquisadora, historiadora, amiga, formadora Hermínia Silva, que é uma figura expoente no Brasil para tratar de Benjamin de Oliveira. Hermínia, sem dúvida nenhuma, é considerada uma das maiores pesquisadoras de circo no Brasil. Então, eu rendo aqui minhas homenagens por conta da partida recente dela, mas com certeza a gente carrega ela nos nossos corações, nas nossas reinações todas aqui, nas nossas artes. Para ela, uma salva de palmas. Puxo essa salva de palmas para a Mina, que sempre está brilhando fortemente. Palmas para a Mina. Fausto, me coloco à total disposição para a gente continuar. Tudo bem, Daniel? Daniel, você que tem estudado a obra e a vida do Benjamin de Oliveira, eu gostaria da sua intervenção
a respeito do significado desse projeto, que vai ser objeto também do nosso diálogo aqui, e que diz respeito a um enfoque muito específico, que não é pura e simplesmente de falar da vida do palhaço Benjamin de Oliveira, do dramaturgo, mas também de sistematizar um arquivo a partir da sua produção. Como é que você dialoga com essa especificidade desse projeto, que parece-me fundamental do ponto de vista da construção de um arquivo que possa facilitar a intervenção no momento seguinte de pesquisadores, pesquisadoras e daqueles e daquelas que têm interesse pelo universo circense, especialmente para a valorização de uma autoria negra, o que dá margem também, Daniel, e você sabe disso, para uma descoberta de outras autorias que estão também nesse campo da invisibilidade. Eu passo a palavra para você e seguiremos o nosso roteiro de diálogo. Com certeza, ótima colocação, Fausto, para a gente começar esse bate-papo. Bom, trazer a importância do Benjamin, trazer a importância desse projeto e trazer esse debate da sistematização de arquivos, né, de fontes que tratam de Benjamin, procurando tirar da invisibilidade essas figuras é algo fundamental, fundante para o nosso encontro e para esse projeto de pesquisa. Eu acho que eu iniciaria nessa questão trazendo um pouco dessa importância do Benjamin, né, trazendo uma visão que eu venho estudando junto com a Hermínia Silva sobre Benjamin de Oliveira. Na sequência eu passo para uma análise do projeto aqui, Benjamin, e depois dessas sistematizações dos arquivos, né, como a gente pode pensar isso, quais são as nossas militâncias nesse sentido da sistematização de arquivos e democratização. Bom, o Benjamin é uma figura que a gente sabe é um multiartista. Isso bem colocou Hermínia Silva na sua publicação, Circo Teatro, Benjamin de Oliveira e a Teatralidade Circense no Brasil. Acho que Benjamin deve ser visto por vários olhares, e um deles é desse que o compreende como um artista múltiplo, né? E múltiplo tanto nas suas realizações, nas suas produções artísticas, como acrobata, equilibrista, palhaço, ator, autor, que passou por diversos circos, que teve uma carreira muito extensa no universo circense, mas também múltiplo por ser um artista que congregou uma série de outras pessoas extremamente importantes nas suas produções artísticas, principalmente no momento em que ele teve no Circo Spinelli, nos 20, 25 anos que ele atuou no Circo Spinelli, na virada do século XIX para o século XX. Benjamin é um multiartista justamente, portanto, por dominar uma série de modalidades, saberes e práticas circenses, né, como era comum aos artistas circenses, às artistas circenses do período, né, mas também por conseguir trazer com muita maestria pessoas importantes dos núcleos artísticos, dos núcleos societários, dos núcleos culturais do Rio de Janeiro e São Paulo, nessa virada do século XIX. A produção do Circo Teatro de Benjamin de Oliveira, que ele é muito referendada, mostra isso, né? A produção de peças, operetas, farsas mágicas, nas quais a gente tem grandes maestros atuando, né? Henrique Escudeiro, dá para a gente elencar alguns nomes aqui, né? O Crispim do Amaral na parte de cenografia, que é fantástico, Anacleto de Medeiros também na parte de musicalização, Irineu de Almeida, enfim, uma série de pessoas extremamente importantes para esse campo artístico, cultural, que faziam parte dessas produções do Circo Teatro. Acho que isso é um ponto importante da gente pegar na mão do Benjamin de Oliveira, como bem fez a Hermínia Silva, e olhar para as produções circenses dele, do Circo Teatro do período, o quanto que era uma produção também múltipla, atravessada por uma série de pessoas, né? Seja Oscarito, que atuou no Circo Spinelli com Benjamin, na peça Os Guaranis, o
Palhaço Polidoro, uma figura importantíssima para as artes circenses, atuando também junto com Benjamin, Catulo da Paixão Cearense, né, grande músico, compositor, poeta, Zeca Floriano, filho do Marechal Floriano Peixoto, que foi um ginasta, um sportsman do começo do século XX, um atleta renomado e dono de circo, artista de circo, enfim, uma figura importantíssima. Então, Benjamin nos mostra essa multiplicidade do fazer circense, esse artista múltiplo que era de dominar muitas práticas e saberes e de trazer para as produções do circo uma série de pessoas muito importantes, muito renomadas, fundamentais para as artes no Brasil, né, e principalmente para as artes circenses. Além disso, né, continuando ainda esse olhar amplo para o Benjamin, muito orientado pelas pesquisas da Armínia, Benjamin, enquanto diretor artístico do Circo Spinelli, nessa virada do 19, ele promoveu ali feitos muito interessantes para debater a produção da linguagem circense e para ampliar vários outros debates, né, principalmente das lutas negras contra a escravidão e assim por diante. Exemplos são as lutas de capoeira, né, que ele promovia dentro do Circo Spinelli, as disputas de capoeira. Olha que interessante, no começo do século XX, Benjamin, no Circo Spinelli, em 1913, mais especificamente, colocando a capoeira, algo proibido, né, no período que passou por várias fases de proibição, liberação e assim por diante. Algo um tanto quanto subversivo, né, e que mostra toda uma cultura popular para dentro do circo, uma incorporação permanente dos vários elementos culturais. Benjamin, como os circenses em geral, as circenses faziam isso em suas produções. Um outro elemento importante que, ao pegar nas mãos do Benjamin de Oliveira, a gente acessa e que nos mostra muito de campos expandidos do circo, é o espetáculo em benefício a João Cândido, né? O da Revolta da Chibata, o Marinheiro Negro, né, líder da Revolta da Chibata. Em 1913, o Spinelli faz também um espetáculo em homenagem a João Cândido, no qual a renda do espetáculo, a bilheteria daquele dia de espetáculo seria revertida para João Cândido. Veja, portanto, o quanto que Benjamin é um artista múltiplo e que a gente consegue expandir muita coisa, muitos debates, muitos entendimentos sobre circo, produção artística, ao longo da história por meio de Benjamin de Oliveira, né, de mãos dadas com Benjamin, como bem fez Hermínia Silva. Isso eu trago aqui, né, nessa visão ampla de Benjamin. Acho que isso nos leva a debater, como você bem trouxe, Fausto, a importância desse projeto, né? Pela própria narrativa que eu trago desses meus olhares, desses olhares de Hermínia Silva sobre Benjamin, a gente já consegue identificar o quanto que esse projeto Benjamin tem um significado fantástico, é fundamental para a produção da linguagem circense na atualidade, para o debate de uma comicidade negra, para pensar um circo por um viés afrodiaspórico e assim por diante. Acho que é um projeto que, oxalá, a gente tem assim milhares deles pululando, e a gente tem, na realidade, muita produção nesse sentido, e que a gente tenha cada vez mais. Então, me orgulho muito de poder contribuir humildemente aqui, de trazer um pouco do que eu venho estudando de Benjamin para esse projeto tão maravilhoso, né? Pensar em Benjamin, pensar um pouco no projeto aqui, Benjamin, também nos leva a fazer esse debate que você trouxe dos arquivos, né, dos acessos às fontes, e, portanto, também das invisibilidades todas que existem, né? Pensando na questão dos acervos de Benjamin, eu, particularmente, não fiz uma pesquisa, na realidade, é importante trazer isso, abrindo um parênteses aqui. Meu contato com Benjamin se dá por conta de ter começado a trabalhar com a Hermínia Silva lá em 2005. Obviamente, eu começo a entrar no universo circense nesse ano de 2005, pela Faculdade de Educação Física da Unicamp, onde eu fiz o curso de graduação. Ali na graduação em Educação Física, logo eu fui apadrinhado pela Hermínia, pelo Marco Bortoleto e pelo Grupo Circos, Grupo de Pesquisa em Circo, né? E aí, bom, não teve jeito, né? Entre aspas, fugir com o circo. A Hermínia, trabalhando junto com ela, eu obviamente conheci essa produção histórica circense, estou conhecendo até hoje, estou em processo de aprendizagem permanente, e conheci, obviamente, a produção do Benjamin. E
que eu quero dizer com isso? Que eu não me tornei um pesquisador como foi a Hermínia, uma pesquisadora que pegou realmente nas mãos do Benjamin e foi atrás dos acervos, foi atrás de espaços de memória para tentar conhecer Benjamin de Oliveira, levantar suas produções. Eu sou um grande leitor, talvez, do trabalho da Hermínia e contribuí mais recentemente, em 2021, 2022, na reedição do livro dela, Circo Teatro, Benjamin de Oliveira, né, e a Teatralidade Circense do Brasil, livro no qual a gente ampliou e revisou. Aí eu tive uma contribuição de trabalhar ferrenhamente com a Mina em toda a reelaboração do livro, né, e me especializei muito mais, segui muito mais por conta de todo o incentivo, carinho, apoio da Hermínia no estudo das produções circenses do século XIX no Brasil. Acho que é um campo mais amplo de estudo, né? Portanto, o que eu quero novamente reforçar com isso? Que eu não tive tanto a experiência de fuçar nos arquivos, de ter esse enfrentamento com o arquivo, né, de buscar as fontes de Benjamin, como a Hermínia teve. Eu, pelos nossos 19 anos de relação, a Hermínia contava muito das dificuldades de acessar essas fontes sobre Benjamin, desde ir no arquivo Edgar Lenroth, na Unicamp, e ficar rodando microfilmes e microfilmes de jornal por horas para tentar identificar ali fontes circenses, até as visitas em Pará de Minas, para buscar registros ali cartoriais, né, de Benjamin. A Hermínia, obviamente, teve esse grande trabalho de pesquisa, né, e eu sou como que um grande ouvinte dessa experiência dela. Mas acredito que posso trazer aqui a seguinte contribuição nesse sentido, sempre da dificuldade de encontrar fontes históricas sobre circo, né? Fontes não necessariamente históricas, mas fontes de circo. Tá? A gente tem uma produção extensa dos últimos 30 anos, a gente tem muita produção bibliográfica sobre circo, ela vem crescendo, ela existe, né, e existe em crescimento, mas muitas vezes não é fácil a acessibilidade dessas fontes. A gente percebe no caso da Hermínia, ao ir ao encontro de Benjamin de Oliveira, ter que ir para Pará de Minas, ter que entrar em contato com família, ter que fazer um trabalho hercúleo de acesso a essas fontes, né? Muitas vezes elas estão guardadas a 7 chaves, muitas vezes elas não estão disponíveis, muitas vezes elas não estão democratizadas, muitas vezes são fontes que se perdem em termos de circo, né? Ou muitas vezes elas existem em pouca quantidade, pela própria lógica do circo, da vida circense, da itinerância dos circenses. Não é muitas vezes comum a ideia de uma família circense carregar nas suas itinerâncias álbuns de fotografia, recortes de jornal, enfim, fontes que contem um pouco das histórias dessa família e do circo em geral. São vários, portanto, os enfrentamentos dessa busca por pesquisa de fontes em história, né? Muitas vezes os arquivos, por uma composição histórica, cultural, muitas vezes esses arquivos nem valorizam muito as histórias circenses, né? Talvez a história do teatro, ela é muito mais referendada por instituições de salvaguarda do que do circo. Muitas vezes são materiais que se perdem, que são tidos como menores, né? Quantos cartazes, filipetas de circo foram descartadas por não ser considerado uma arte por ser considerado uma arte menor, infelizmente, né? Tem essa problemática que orbita em torno do universo circense, que a gente bem sabe, né? Enfim, é um enfrentamento grande esse debate. No entanto, a gente tem algumas instituições, né, como vocês sabem, o SEDOC da Funarte, Pará de Minas tem um acervo, a família Benjamin de Oliveira tem um acervo, eu mesmo tenho algumas fontes de Benjamin de Oliveira aqui, e que eu herdei, obviamente, da Hermínia por conta dos nossos trabalhos em parceria, né? Tenho algumas fotos de época, alguns discos, que, se não me engano, é de acetato, que estão aqui como grande herança da Hermínia. Veja, eles estão um pouco, né, em redutos muito diferentes. Vai de um SEDOC da Funarte, a família, a uma pesquisadora
que agora passou para mim, tem uma problemática dada aí, né, no acesso a esses documentos. E acho que a grande questão é a gente pensar numa sistematização desses arquivos, buscar, no caso de Benjamin, conhecer cada vez mais esses espaços, conhecer essas pessoas que têm seus acervos, fazer essa sistematização de fontes de Benjamin e, obviamente, a democratização delas, sem dúvida nenhuma, né? Hoje, a democratização visando realmente o amplo acesso a todas as pessoas, pesquisadoras, pesquisadores, sejam acadêmicos ou não, que tem os mais diferentes interesses no campo da pesquisa, abrir realmente para todas as pessoas essas fontes, e nesse universo mais do que tecnológico que a gente vive já de metaverso e afins, a gente digitalizar esses acervos, pensando nessa democratização, cada vez mais torná-los públicos e digitalizados, né? Colocar nesse formato que a gente consiga também ampliar o acesso. Enfim, Fausto, você deu a deixa, eu disparei aqui, pisei com tudo no acelerador, primeira, segunda-feira, enfim. Maravilha, Daniel. Você destacou aspectos que são importantes e que possibilitam uma continuidade do nosso diálogo e, sobretudo, eu gostaria de valorizar a necessidade de recuperação dos textos que foram produzidos, porque, como você destacou, há uma dificuldade muito grande na recuperação de fotos, dos cartazes, desses elementos que são importantes do ponto de vista da divulgação e que são registros históricos e que são registros também que atualizam aquilo que foi realizado. Hoje, muitas vezes, nós temos a dificuldade até que há certos materiais, mas sem aquele cuidado de ter a data, por exemplo. E, no caso das peças, eu gostaria de destacar essa produção, que parece-me um arquivo, que ele pode gerar uma dinâmica também com aqueles e aquelas que estão atuando no momento. E articulam também um campo que é de fundamental importância, que é da recepção, porque da mesma forma que há uma invisibilidade das autorias, especialmente nesse universo do circo, dentre outras áreas, e especialmente considerando a presença de autorias negras, há também uma dificuldade na construção, ou na compreensão, ou na valorização das recepções, que são recepções, é evidente, que estarão num campo de acolhimento dessas autorias negras, mas essa recepção ela é dada, é marcada também por um genérico constituído por pessoas que construirão uma empatia com essa produção, que são marcadas por uma recepção negra, mas uma recepção branca também, amarela, e dos povos originários, e tantas outras. Então, é um campo que pode, no momento, receber uma ênfase especial, esse do registro, com a digitalização das peças produzidas pelo artista que, como você destacou excelentemente bem, é multifacetado, é um pluriartista, mas que tem uma produção no campo da dramaturgia circense que é bastante expressiva e que pode também facilitar esse encruzilhamento com questões do momento histórico, da atuação de Benjamin, como você destacou, a articulação dele, por exemplo, e a defesa de figuras que são históricas do ponto de vista dos embates com a sociedade brasileira. E também a valorização do próprio sistema cultural negro brasileiro, negro africano, negro diaspórico, no caso da capoeira, e também eu reparei em produções escritas de Benjamin de Oliveira, esse cuidado de inserir manifestações que estão presentes hoje no nosso cotidiano, como o jongo. Então, eu queria que você, com as leituras que você tem e com a produção a que você fez referência, como é que você desenvolveria essa perspectiva do ponto de vista desse registro
dos textos dramatúrgicos e também o próprio aproveitamento no momento, não só para o diálogo de pesquisa, de análise, mas também para a própria atualização desses textos do ponto de vista da cena circense. Porque o que eu reparei, eu estou me alongando um pouco, porque é uma forma de a gente dialogar num crescendo. No texto da escrava Marta, ele tem um domínio da modalidade dramatúrgica para o espaço circense, que ele trabalha com a construção de atos e com um domínio que ele dá bastante agilidade. Então, ele tem um domínio desse gênero. E eu acho que isso deve ser de muita utilidade para quem se ocupa da produção dramatúrgica. E, ao mesmo tempo, a possibilidade de atualizações a partir da encenação, porque ela vai dialogar também com esse campo que é fundamental quando nós valorizamos uma autoria, que é a recepção. É esse diálogo com uma recepção que foi buscada também, certamente, pelo artista multifacetado Benjamin de Oliveira. Eu gostaria da sua entrada na discussão, na valorização especificamente desse campo, porque parece-me que há alguns registros, e aí nós temos um relativo fôlego já para a sistematização desse arquivo do ponto de vista do legado dramatúrgico. Como é que você vê, Daniel, essa possibilidade e esse diálogo, e também essa relação encruzilhada com essas produções que você fez referência, esses sujeitos, e considerando o momento atual, porque esse diálogo ele vai num crescendo. Eu falo desse diálogo num crescendo porque eu sou poeta, escritor e dramaturgo, e inseri nos meus textos infantis o palhaço Benjamin como um personagem, que é uma forma de atualização dessa referência extraordinária, que nós temos um encantamento, e nem tanto conhecimento da produção dele, que teremos certamente a partir da constituição desse arquivo. Então, ele está presente nos livros No Reino da Carapinha, que é um livro infantil, está presente também na Máscara Falante e Cacadecos, como personagem que entra para, de uma certa forma, colocar fogo na cena a partir dessa negrura histórica. Eu passo para você, Daniel. Poxa, que beleza, Fausto. Delícia te ouvir. Você não se alonga na questão, não. Acho que você. Tenho certeza que você contribui muito para o debate e nos traz muitos saberes. Fico realmente muito contente com as questões todas que você levanta. Bom, pensando nos textos, né, acho que você traz uma série de questões magníficas, eu não conseguiria dar conta de todas, mas pensando nos textos do Benjamin, nesse levantamento que vem sendo realizado pelo projeto Benjamin, dessa leitura das peças, eu acho que isso é um trabalho fantástico e primordial e mesmo pioneiro, no meu ponto de vista. Fazer o levantamento, a identificação dessas peças, a encenação delas, né, a leitura cênica delas, para um coletivo, para o debate da negritude na atualidade, assim por diante, eu acho que é fundamental, assim, poderia traçar aqui milhares de adjetivos. Pensando no campo da história circense, né, da historiografia circense, acima de tudo, é um trabalho pioneiro, fundamental, e que há muito precisava ser feito, e que ainda muito precisa ser feito em vários outros, com relação a vários outros artistas, homens, mulheres, circenses, né? Portanto, eu acho que é um disparador imprescindível para a valorização do circo como patrimônio cultural, para a valorização das histórias negras no circo, para tirar da invisibilidade essa gama absurda de pessoas, artistas circenses fantásticas, né, para a produção da linguagem circense. Então, acho que só trago elogios para essa iniciativa e a importância dela para a historiografia circense.
Uma coisa que me vem muito, e que também é disparada pela Hermínia Silva, e acho que dialoga com o que você trouxe, é o quanto que pegar nas mãos de Benjamin, o que significa isso, caminhar de mãos dadas com ele, seguir a produção do Benjamin, acessar suas peças, suas escritas, suas realizações, compreender a importância dele, portanto, andar de mãos dadas com Benjamin, como fez a Hermínia, como a gente busca fazer, é um tremendo de um incentivo, é um tremendo de um disparador para que a gente pense hoje e nas produções circenses que vão olhar para os movimentos afrodiaspóricos, para a questão dos homens e mulheres negras na sociedade, por um circo negro. Benjamin, acho que é uma figura fundamental para a gente estar de mão dada, para conhecer e para nos incentivar nessa valorização e nessa produção circense negra na atualidade, e para os debates todos que envolvem, né, os enfrentamentos todos que envolvem. A gente vem acompanhando há alguns anos uma série de ações que tomam Benjamin de Oliveira como um disparador, que pegam na mão do Benjamin, né? Tem o trabalho do Will, o Teatro de Anônimo, o Circo Teatro Palombar fez o espetáculo, né? O Maurício Tizumba, uma série de pessoas aqui, elencar seria um sacrilégio, porque eu vou esquecer de muita gente, obviamente, né? O Circo Experimental Negro, uma série de pessoas vem de mãos dadas com Benjamin e vem fortalecendo essa produção negra nas artes circenses, vem promovendo esse debate que é emergencial, né? Olha o quanto que Benjamin é um tremendo de um alicerce para a gente. E outro ponto que vem nesse debate, a gente toma Benjamin de Oliveira porque é quem nós conhecemos, é quem a gente tem visto que tem produções aí circulando há algumas décadas, sendo que a produção da Hermínia é uma das mais amplas, né? Não vou nem colocar juízo de valor aqui, mais importante, menos importante, todas são, né? Mas uma das que acaba sendo mais ampla, por ter sido uma pesquisa de doutorado, teve lá, né, uma publicação, enfim, né? A gente está, portanto, falando de uma só figura, né? O quanto que a gente precisa olhar para essa história circense e identificar as milhares de outras pessoas negras, homens e mulheres, que tiveram um papel fundamental na história do circo. A gente comumente ouve que Benjamin de Oliveira foi o primeiro palhaço negro brasileiro, o primeiro dono de circo brasileiro. Tem várias questões aí nessas afirmações, começando com o fato de que ele não é o primeiro. Tá? A gente tem Eduardo das Neves, que é contemporâneo a ele, mas que atua antes, né, de Benjamin de Oliveira. Eduardo das Neves, que foi palhaço cantor, foi um dos primeiros a gravar disco no Brasil, atuou em vários circos, atuou no Circo Spinelli, teve sua própria companhia, era uma figura que circulava pelo universo do samba, dos lundus, machiches, da boemia do Rio de Janeiro, na virada do século XIX para o XX, e assim por diante. Um tremendo artista de circo, né? E que ali esteve contemporâneo a Benjamin. Veja, então é difícil afirmar que Benjamin é o primeiro. Na medida que a gente começa a estudar, a gente vê que existe uma série de outros, né? E outras também, artistas de circo fundamentais. Também não foi o primeiro dono de circo negro no Brasil, né? O próprio Eduardo das Neves, como eu mencionei. O que acontece com essas afirmações um tanto quanto canônicas? Na medida que a gente elege o primeiro, a gente deixa, um dos debates que eu vinha fazendo com a Hermínia, a gente vinha muito questionando isso. Quando se elege o primeiro, o maior, ou coloca numa espécie de pódio, a gente imediatamente traz para a gente uma certa zona de conforto, em termos gerais, assim, poxa, eu sei quem que é o primeiro palhaço negro brasileiro, pô, maravilha, acho que agora eu tô satisfeito, assim, eu sei quem que é o primeiro. E isso gera uma certa acomodação que a gente vinha percebendo, porque quem que é o segundo, então? Quem que é o terceiro? Não se existe pesquisa, não tem se pesquisado na história do circo, não se tem feito não que não se tem feito, tá? É uma colocação muito pesada essa, mas não tem tido potência pesquisas que vão olhar historicamente quem são os outros, né? Palhaços, e aí outros palhaços do século XIX está no masculino mesmo, né? Palhaços. Quem são? Então, na medida que a gente
elege o primeiro, o maior, a gente gera esse conforto no qual não se desenvolve com a potência que merecia pesquisas para ir atrás, então, do segundo, do terceiro, que seja, né? Não tem. Isso, claro, está dentro de uma lógica que é da invisibilidade, né? Se invisibiliza e acaba sendo um quanto que perigoso afirmar, cair nessas afirmações bem categóricas, hierárquicas, de primeiro e segundo. Fato é, Benjamin de Oliveira é, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes, tá, do que se sabe. A questão é, não nos conformemos com isso, vamos atrás de todos e todas as outras artistas de circo negras importantes, né? Acho que esse é um movimento importante e é um movimento que é disparado pelo próprio Benjamin, sem dúvida, de mãos dadas com ele, eu gosto muito dessa lógica, de mãos dadas com ele, vamos atrás dos outros, né? Eduardo das Neves aparece com muita força na trajetória do Benjamin. Uma série de outros vão aparecer. Estou vendo aqui Palhaço Chamego, né? Um comentário que surge aqui, sem dúvida nenhuma. O Circo Guarani, do João Alves, da família da Mariana Gabriel, que tem ali como uma figura importantíssima nessa produção circense, o Palhaço Chamego, a Vó Elisa, um documentário incrível, maravilhoso, pesquisa fantástica da Mariana Gabriel, que Benjamin estimule várias e várias outras pesquisas nesse sentido, que a gente não se conforme com o primeiro ou o maior, né? Que a gente vá atrás de todos e todas nesse sentido. E se a gente olhar para a produção histórica circense, a gente tem muitos elementos que vão indicar essa presença expressiva de pessoas negras no campo das artes circenses, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem só no campo do que vem a ser comicidade, ou como dizem, da palhaçaria, a gente tem muitos e muitos palhaços do século XIX, que eram palhaços cantores, e que provavelmente eram pessoas negras, a gente não tem tanto essa afirmação, mas a gente tem registros das nossas pesquisas, fontes, mostrando muitos e muitos artistas, né? Um exemplo que eu achei nas minhas pesquisas, que é o Circo Chiarini, né? Foi um trabalho de pesquisa que eu realizei, compreender a produção da linguagem circense por meio desse tal Circo Chiarini, uma companhia que veio para o Brasil em 1869. De mão Daniel, Chiarini. Oi. Se você me permite... Claro. Vamos nessa conversa. Seria legal, você acharia razoável um método que trabalharia com esse polo a partir de Benjamin, um método retrospectivo e prospectivo? Eu estou tentando contribuir com o que você está dizendo agora. Essa perspectiva a partir do Benjamin, para não transformarmos o ícone em algo vazio, porque é o que ele representa, é o que ele era, né? É que vale mais, e a relação dele com todo esse processo da produção artística. Então, é um diálogo tentando o método que pudesse ser, a partir de Benjamin de Oliveira, ser retrospectivo para busca de outros e outras, e também prospectivo. Eu acho que pode também contribuir com a sua sistematização. Com certeza, eu acho que, bom, se eu captei bem a ideia de um método retrospectivo e prospectivo que parte de Benjamin para a gente acessar esses artistas, essas artistas negras, é pesquisar a história do circo. Começa por aí, parece muito simples, né, muito leviano, mas a gente observa que a gente tem uma produção histórica circense, de pesquisa em história do circo, ainda muito embrionária. Há muito que se fazer, né? Há uma série de pesquisadoras, pesquisadores, vem nesse crescente, mas ainda há muito que ser feito. Ainda há muito que se compreender do que é o circo no Brasil do século XIX. Há uma tendência as pessoas compreenderem, pessoas que estão no universo circense, que o circo no século XIX é o tal circo de cavalinhos, era número de variedades, acrobacia, equilibrismo, malabarismo e cavalos, de maneira que também se resolve muito bem todo um século de produção circense
com essa categorização de que era um circo de cavalinhos. O que eu quero dizer com isso? Que há necessidade de se pesquisar muito a história do circo no século XIX. Né? Se a gente... A leitura do livro da Hermínia pode ser feita de 1 milhão de maneiras. Cada uma dessas maneiras da leitura do livro da Hermínia, a gente consegue, como pensando num método, acessar conteúdos importantíssimos da história do circo. Mapear as companhias circenses que Benjamin de Oliveira atuou, Circo Marcelino, Circo Albano Pereira, Circo do Comendador Caçamba, vamos atrás dessas companhias, né? O Circo Sotero, na medida que a gente olha para essas companhias e vai atrás de fontes, o que não é tão difícil assim, com a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que tem todos os jornais, a gente começa a acessar quem compunha o elenco desses circos, quem eram os palhaços, e a partir daí a gente começa a acessar numa perspectiva de retrospecção, né, e prospecção, quem eram esses artistas, essas artistas e negros e negras, né? Entende? Como um método, assim, a leitura do livro da Hermínia, buscando acessar essa produção da linguagem circense do século XIX, com certeza abre portas para a gente acessar quem eram esses artistas negros do período, né? E como eu disse, são vários. Eu estava mencionando do Circo Chiarini, em 1869, eu vou pesquisar muito o Circo Chiarini exatamente porque eu fiz esse exercício. Eu li o livro da Hermínia, vi esse Circo Chiarini lá, mencionado por ela não se dedica profundamente a esse circo, e comecei a perceber que é um dos circos mais referenciados na historiografia mundial do século XIX, e lá, estudando afinco, fui atrás de olhar só para esse circo, disparado pelo trabalho da Hermínia, por Benjamin, eu começo a identificar, como também alguns pesquisadores bem agora no México, o quanto que esse circo levantava uma bandeira abolicionista, né? Ele tem ali uma série de elementos e marcadores que mostram que o diretor do circo, que essa companhia, ela já tinha um enfrentamento abolicionista, de resistência à escravidão em 1869, né? Olha que interessante. Agora o Sérgio Lopes, no México, que vem escrevendo a história do Circo Chiarini lá, o circo também teve por lá, obviamente, vem identificando esses mesmos elementos, a alforria de crianças negras, tornando-as artistas, e pelo que a gente consegue interpretar das fontes, não numa relação abusiva, mas numa relação edificante dessas artistas negras, né, de valorização delas. Benefícios concedidos, espetáculos nos quais a bilheteria, seria destinada à alforria de pessoas escravizadas, né? Enfim, toda uma aproximação do diretor do circo com o lado norte da Guerra da Secessão, que era contra a escravidão nos Estados Unidos e assim por diante. Olha que interessante, conhecer a história do Benjamin pode nos levar a conhecer a história de circos, de outros artistas, outras artistas. Acho que isso é um método interessante. E é bem embrionário, precisa cada vez mais elaborar, realizar, na realidade, essas pesquisas históricas. Eu, particularmente, sou muito militante, junto com a Hermínia, dessas produções históricas circenses no Brasil do século XIX. Há ainda muito e muito para ser descoberto. Um outro trabalho que a gente fez e conseguiu publicar a partir de Benjamin, estimulado por ele, por ter sido um grande palhaço, tentar identificar quem eram os outros palhaços do século XIX, né? Quem são, quem eram, quais os nomes, onde atuavam. O mínimo, você veja, é uma pesquisa de base mesmo, né? Descobrir quem ainda não é descobrir, poxa, qual é a caracterização cômica do palhaço tal, né? Que já é um passo à frente. Não, é só descobrir quem é. Olha como que precisa de pesquisa. E numa dessas a gente descobriu dezenas de palhaços atuando no século XIX, com produções incríveis, né? E não necessariamente pessoas negras, né, ou exclusivamente brancas, ou muitos desses artistas que a gente não consegue identificar exatamente, mas acima de tudo, a partir de Benjamin, olhar, se Benjamin é um palhaço do século XIX, como é século XX, super referendado na historiografia brasileira, quem são os outros? Vamos atrás, né? Acho que é um movimento primordial. Não sei se eu contemplei tua questão, Fausto, mas enfim. Sim, sigamos o debate. Fica como uma sugestão de um método que valoriza a sua reflexão, que é absolutamente correta, porque a valorização de um determinado artista, ela pode também ser um instrumento para a invisibilidade
de muitos e muitos outros, o que não seria correto, porque também não é o objetivo de quem valoriza o artista que está em pauta. Mas pode, essa perspectiva, atuar dessa forma. Nós temos exemplos no Brasil, por exemplo, repetindo 2 vezes aqui, por exemplo, Boa. é dispensável, no caso do modelo de carnaval que nós temos. Então, tem um modelo que é hegemônico, que pode apagar outras manifestações culturais. E eu falo desses modelos hegemônicos e também dessas manifestações, porque certamente há um encruzilhamento também da atuação desses palhaços nesses espaços de rua. Eu não sei se você tem notícias a respeito, mas eu vou para uma deriva pessoal, que eu estudei o carnaval em Campinas no século XIX, e há muitas referências, né, que são preconceituosas de acordo com o projeto existente na nossa sociedade naquele momento, que quem vai para as ruas são os artistas, os palhaços, as pessoas, no caso das mulheres, aquelas que estão na prostituição, nos espaços carnavalescos, né, nos espaços de rua, há sempre essa visão que caracteriza quem está na rua como marginal. Uhum. Então, certamente, esse universo dos palhaços, de quem está nesse espaço que é desprestigiado, tem uma relação com essas produções que estão nas ruas. É um aspecto que eu gostaria de destacar. E o outro é um quadro que era comum no século XIX, de uma esquizofrenia identitária. Nós tínhamos o quê? Na cidade de Campinas, em outras cidades do Brasil, na região sudeste especialmente, e nordeste, um número muito representativo, robusto, de negros que passavam até por brancos, por conta dessa política de branqueamento que já estava instalada no chão da sociedade, com aquela denominação que era dos homens de cor. Então, como é que você vê esses 2 contextos aí? Porque eles podem ampliar realmente, não só o horizonte da presença de palhaços, mas também ampliar esse horizonte da presença negra, considerando essa esquizofrenia. E o outro, essa articulação com as ruas, já que e ficou destacado aqui, que há uma articulação com a luta no movimento abolicionista e também com a defesa de quadros que são históricos, como o Almirante Negro, e também a defesa da própria capoeira, a inclusão do jongo como uma parte da sustentação da cena. Como é que você vê essas 2 realidades a partir da sua entrada no livro e também na sua própria pesquisa em torno do Benjamin de Oliveira e também em conexão com o projeto Beija em Mim? Poxa, Fausto, as suas considerações, elas, além de serem aulas aqui, ó, uma partilha de saberes incríveis, exige assim, uns 15 minutos para eu pensar, assim, sabe? Acho fantástica essas colocações. Fico muito contente com a gente poder fazer esse debate e levar eles para tantos caminhos interessantes que nos levam a refletir. Fantástico, fantástico. Bom, veja, eu estou pensando aqui, tá fervilhando essas colocações, mas porque elas são várias na real também que você traz, e dentre elas me vem uma coisa assim, né? Não sei se exatamente eu vou acessar o que você provocou, mas olhar para Benjamin de Oliveira e para os artistas circenses é olhar para uma produção coletiva que é atravessada por uma série de ambientes sociais e por uma série de pessoas pertencentes a esses diversos ambientes sociais. A gente olhar para Benjamin de Oliveira é ver o quanto que ele está circulando pelas casas das tias Seatas, pelos espaços de bulevares, os cafés-concertos, os teatros ligeiros do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX, começo do século XX, como também ele está
se apresentando no circo para o Marechal Floriano Peixoto. Ele está atuando junto com o Zeca Floriano, filho do Marechal. Ele está, portanto, e Benjamin, eu falo de Benjamin, mas falo de um coletivo, né? Pode-se colocar 2 Benjamins, a gente olhar para esses artistas circenses enquanto aqueles que estão atravessando e sendo atravessados por uma série de pessoas e pelos mais distintos espaços, né, hierárquicos ou não, né, como a rua. Eles estão num trânsito permanente ao longo da história, quando a gente acessa essa produção. Isso é muito interessante, né? A gente, como eu mencionei, Benjamin Eduardo das Neves, ele está no que seria numa vida boêmia, num popular, nas ruas, nos bares e cafés-concertos. Ao mesmo tempo, eles estão sendo assistidos por Arthur Azevedo, né? Representante de uma elite teatral, uma elite intelectual do teatro. Isso tudo é interessante da gente perceber por meio da biografia de Benjamin, né, e dos circenses em geral, porque mostra a complexidade do fazer circense, como que ele é premido de muitas outras manifestações e um diálogo permanente, como eu disse, com diferentes classes sociais e diferentes espaços. Acho isso muito, muito interessante, né? Ao mesmo tempo, e nesse caldo, nessa confluência toda que a gente vai entendendo por meio de Benjamin, a gente tem uma marginalização muito grande dos artistas circenses, né? Como você aponta do carnaval em Campinas, das pessoas que estão brincando o carnaval, que são tidas como vagabundos, né? Se eu entendi direito, assim, né? Numa perspectiva mais marginalizada, né? Os artistas de circo, ao mesmo tempo, nesses 1000 atravessamentos, continuam sendo, nesse período e ainda até hoje, né, vistos como vagabundos, não artistas. Até o circo hoje ainda é preciso, em muitos casos, defender como arte, né? Olha que complexidade que existe aí. Mas fato é que, por meio do Benjamin, a gente entende esses vários cruzamentos e a gente entende o quanto que eles estão atravessando espaços, classes sociais, produzindo o circo, produzindo a linguagem circense de forma incrível, né? Acho que isso é um ponto interessante para a gente observar. Ainda mais quando a gente olha para Benjamin de Oliveira, que era um homem negro, né? Isso ainda nos deixa extremamente encucados de como eram essas relações, né? Uma hora ele é tido como o Otelo negro, por Arthur Azevedo, outra hora é visto como um sujeito que merece toda a desvalorização, e assim por diante. Essa é uma máxima que atravessa a produção circense, a vida e a biografia de muitos artistas circenses. Nos faz refletir muito nesse sentido, né? Enfim, não sei se eu consegui contemplar bem a tua provocação. Sem dúvida, Daniel. E você tocou num outro ponto que está também no nosso horizonte aqui, que é da recepção. Quais as notícias que você tem da recepção? E eu informo também que nós estamos na reta final do nosso encontro de hoje, que irá até às 22 horas, e já são 21 horas e 1 minuto. Passou rápido, que pena. Então, nós temos 9 minutos, e eu passo a palavra para você, mas já agradeço as matraconautas, os matraconautas que estão conosco, e também aqueles e aquelas que atuam no universo do circo. E aqueles e aquelas que ficam nesse lugar extremamente importante também do ponto de vista da palhaçaria, que é a recepção, que é a coautoria com aqueles e aquelas que estão atuando. Então, deixo meu abraço de gratidão para vocês e passo para o Daniel para as considerações a respeito da recepção, Daniel, porque é um ponto também traumático nesse momento, não é? Sim, sim, poxa, é uma temática que a gente poderia explanar assim por horas, né? Bom, eu assim já aproveito também, né? Vou aqui reforçar meus agradecimentos pela oportunidade de estar aqui, de contribuir. Eu acho que esse encontro ele é uma formalização dessa nossa parceria, né? Minha com o projeto Benjamin, que eu admiro incrivelmente.
e, portanto, é só um primeiro encontro, que a gente possa, em outros momentos, sempre estar trocando, e me disponibilizo totalmente para que a gente venha aprendendo coletivamente, debatendo as produções circenses, a produção de Benjamin de Oliveira, né? Produções essas que eu gostaria de reforçar, assim, que para mim têm sido muito caras. É uma figura que vem num crescente, numa valorização crescente, e merece toda essa valorização, né, que merece ainda muitas e muitas pesquisas. O projeto Benjamin vem mostrando isso, o quanto que tem para ser, entre aspas, descoberto sobre Benjamin de Oliveira, né, sem dúvida nenhuma, o quanto que Benjamin, ele abre o flanco para, como a gente tratou aqui, olhar para a história do circo de forma bem generosa, no século XIX, no começo do século XX, sem dúvida nenhuma, o quanto que a gente está num processo ainda de construção dessa historiografia circense, uma construção historiográfica que precisa ser feita por 1 milhão de mãos possíveis, né? Como o Fausto trouxe, mãos brancas, mãos pretas, sem dúvida nenhuma, homens, mulheres, circenses, não circenses, é um campo que está em aberto, que precisa ser desenvolvido. Benjamin mostra isso, né? Temos já, é uma das figuras mais tratadas na historiografia brasileira, e o quanto que a gente tem por tratar ainda, ele é inesgotável, né? E veja, tem muitos e muitos e muitas e muitas outras para serem descobertas. Essa acho que é uma grande lição que nos fica aí do Benjamin de Oliveira, né? Outro ponto que acho que é interessante para a gente se aproximar desse encerramento, o quanto que Benjamin de Oliveira, ele reflete, inspira, instiga muito as produções atuais, né? Que seja assim sempre, que a gente possa permanentemente ver produções circenses, produções teatrais, que tomam Benjamin de Oliveira como referência ou como inspiração para se debater circo, para se debater comicidade negra, para se debater a produção circense afrodiaspórica, seja na história, seja na atualidade, né? Isso também é algo que deve ser inesgotável, deve entrar num processo crescente e inesgotável, de olhar para Benjamin de Oliveira e tomar ele como uma grande inspiração para produzir a linguagem circense na atualidade, principalmente no debate racial, né? E veja, trago um exemplo, como eu trafego muito pelas produções circenses do século XIX, é por conta de Benjamin que a gente descobre lundu sendo dançado em perna de pau no circo, nos anos de 1849, né, em meados do século XIX. Olha que curioso, Benjamin nem tinha nascido, mas por meio dele, e fazendo um trajeto para o passado, olha o quanto que a gente descobre de incorporação de elementos populares, né, artísticos populares, como lundu, uma expressão afrodiaspórica, dentro do espetáculo circense, feito em pernas de pau, dançado, cantado num circo do meados do século XIX. Se Benjamin nos leva para trás, entre aspas, para o passado, para essa descoberta do passado circense, que precisa ser feita, ele nos leva também para um futuro que está acontecendo e que é emergente, que precisa ser muito, muito trabalhado, né? E acho que o projeto Benjamin tem feito isso de forma magistral, né? Que a gente possa, como eu disse lá no início da minha fala, ter muitos e muitos e muitos projetos parecidos com o Benjamin, nessa mesma linha de valorização de memória circense negra, seja da história geral do circo, seja da comicidade especificamente, né? E mulheres também, como é o trabalho da Mariana Gabriel, que a gente citou aqui. Então, mais uma vez, reforço meus agradecimentos para a gente terminar aqui pontualmente. Fausto, obrigado pelo diálogo, a toda a equipe que está por trás, Maré, Marielle, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Maravilha, Daniel. Verdade, um abraço para a Maré, que ficou nos bastidores, cuidando da assistência técnica. E para a Marielle, que está chegando aqui para as considerações finais. Eu passo para a Marielle para que ela feche o encontro de hoje. Uma voz feminina e a pessoa responsável de maneira central pelo projeto Beija em Mim. Abraços e abraços. Marielle, a palavra é sua. Agradecer pelas presenças aqui hoje. É muitas águas tocando esse projeto, porque mar e maré estão aqui, né?
E logo no início, quando fizemos a homenagem para a Hermínia, eu compartilhei uma imagem aqui na tela, mas eu fiquei sem voz. E aí foi muitas emoções, né, que aconteceram, muitos afetos que se unem à pesquisa, né? E a gente tinha combinado de falar do projeto do Cir Conteúdo, o Multidões da Escrita. Se Daniel puder compartilhar com a gente, e eu vou colocar a imagem de novo e gostaria de fechar com uma canção que eu fiz para várias presenças femininas circenses, né, que despediram da gente. No dia que a gente inaugurou o projeto Benjamin, Hermínia fez a passagem. E aqui na rua de casa, pessoas mais velhas do bairro, algumas ficaram feridas e outras se machucaram porque caiu um caminhão de gasolina e quase que incendiou assim o bairro todo, se pegasse na loja do botijão de gás. Então, conviver com essas correrias da vida, com essas dores, com essas perdas, não é fácil. Muitas palhaças, principalmente palhaças, têm sido aí afetadas, né? Afetadas com a Jujuba e todas as pessoas que a gente tem perdido, mas eu acho que essa iniciativa que o Daniel vai compartilhar com a gente agora, né, do Cir Conteúdo, é um caminho para a gente elaborar esse luto em forma de luta e agradecer a presença de Maré. Acompanhe o trabalho de Maré, que pesquisa o circo afrocentrado. No próximo encontro, que a gente vai estar com a palhaça Fronha Antônia Vilarinho, Maré vai falar um pouco com a gente. E nesse link que a gente deixou na conversa, tem o grupo de WhatsApp do projeto, como baixar as peças que a gente está revitalizando de Benjamin de Oliveira, está só começando. Daniel, fala para nós um Vamos pouquinho lá. do projeto Multidões de Escrita e depois eu fecho com a canção. Perfeito. É uma proposta do Cir Conteúdo, o portal Cir Conteúdo, um site, para quem não conhece, que a Hermínia fundou junto com a Verônica Tamaoki há décadas atrás, já está com mais de 20 anos, e que eu passei a trabalhar nele junto com a Hermínia lá nos anos de 2010. É um portal que aglomera, né, e disponibiliza gratuitamente uma série de pesquisas sobre circo, acadêmicas ou não, tudo lá referenciado e na maior parte em PDF. Tá? E a gente, como equipe Cir Conteúdo, Giane Carneiro, Emerson Merri, a gente propôs essa homenagem para a Hermínia, que se chama Hermínia Silva em Multidão de Escritas. A ideia é que as pessoas que conheceram ou não conheceram a Hermínia, mas que de alguma maneira foram afetadas por ela, nos mande um texto tratando do que quiser sobre a Hermínia, de uma relação, da leitura do trabalho dela, de uma memória afetiva ou de uma consideração. Teve recentemente um colega de Portugal, um pesquisador de Portugal que não conhecia a Hermínia, que escreveu, né, mas leu o trabalho dela, olha que interessante. Então eu convido todas as pessoas a enviarem um e-mail para o portal.circonteúdo@gmail.com com esses textos, com essa grande homenagem, essa valorização da memória dessa mulher fantástica, Hermínia Silva. Mais uma vez, obrigado, gente. Uma satisfação imensa estar com vocês. Um privilégio. E aí vamos pedir o palhaço chouriço, né? O Vinícius que está aqui, para a gente homenagear essas presenças com a nossa voz e com o texto que a gente fez, né? Em luto, em luta. Chega mais. Deixa eu ver aqui, eu tô com. Sim. Isso, tá um pouco. Pode ser. Oxalá pediu Nanã que nos moldasse com alegria, e Nanã pediu Yansan que nos levasse ventania. Diz aí, Benjamin, onde tá? Nem aqui, nem ali, nem lá. Diz aí, Benjamin, onde tá? Nem aqui, nem ali, nem lá. Despedir e ancestralizar. Zaratempo, vamos continuar. Despedir e ancestralizar. Hermínia do lado de cá. Benjamin do lado de lá. Jujuba do lado daqui. Chamego vem contar. Zaratempo, vamos continuar. Benjamin, onde tá? Beija em mim, beija em mim, beija em mim, Benjamin, Benjamin, beija em mim.
Obrigado, boa noite.